Revelação, livro do Apocalipse, capítulo número 3, versículo 14. Som. Livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Amém? Desde já, irmãos, eu quero agradecer por estar conhecendo mais uma parte do plano de Deus também. Trazendo a mensagem dessa noite, agradecendo também ao nosso pastor presidente, aqui, a Renato, o presbítero Sidney, a qual me apresentou nessa noite. Nós queremos dizer, irmãos, que é de grande respeito que venho trazendo aqui essa palavra dessa noite, um grande temor, irmãos, porque aqui na nossa retaguarda, aqui, como também a igreja também, ela é uma igreja viva, uma igreja, irmãos, a qual ela conhece quando o Senhor está falando com ela. Amém? Me achou? Diga amém? Amém. Fiquei por título uma sétima carta à igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és gordo e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vistas vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se fores guloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Peço à igreja que todos juntos, em nome de Jesus, versículo 21. Ao vencedor, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Alguém pode sentar em glória. Amados irmãos, o livro que nós lemos hoje, o livro do Apocalipse, chama Livro da Revelação. Porém, irmãos, eu quero dizer que para mim é um dos livros da Bíblia mais difíceis de nós estudarmos. Amém? É um livro, irmãos, escatológico, um livro, irmãos, de bastante complexidade. Isso estou falando com as minhas condições. Eu creio que possa ser que tenham pessoas que já tenham mais facilidade de pregar no livro do Apocalipse. Então, irmãos, o versículo que nós lemos hoje, no capítulo 3, do 14 ao 17, fala de uma igreja, dentre as 7 igrejas, que é muito conhecida no livro do Apocalipse. Eu queria só perguntar aqui, se alguém já ouviu falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que todos vocês responderia aqui nessa noite, dizendo: eu já ouvi falar das 7 igrejas do Apocalipse. Então, irmãos, essa igreja aqui, irmãos, igreja de Laodiceia, provavelmente, irmãos, é a igreja que está sendo vivenciada nos dias de hoje, nos dias atuais. Glória a Deus. Então, irmãos, a sua característica, irmãos, dessa igreja é muito alarmante, irmãos. Em que sentido?
A Bíblia diz, irmãos, que a igreja de Laodiceia, irmãos, ela é uma igreja rica. A igreja de Laodiceia, irmãos, é uma igreja, irmãos, que tinha uma faculdade, que nessa faculdade, irmãos, ele tinha um método medicinal que curava os olhos de muitas enfermidades que aquelas pessoas tinham. E essa cidade, irmãos, ela tinha em sua cidade um método de, como eu posso dizer, eles trabalhavam, irmãos, com o melhor lã, com o melhor tecido para fabricar, irmãos, o melhor tecido para fazer a roupa em todo o seu tempo. Então aqui, irmãos, nós vemos que essa igreja, irmãos, era uma igreja rica. Nesta cidade, irmãos, de Laodiceia, havia muitos prédios, aonde aquelas pessoas que quando passavam, irmãos, pelaquela cidade, se admiravam pela riqueza e pela nobreza daquela cidade. E ali também, irmãos, a Bíblia diz também que esta igreja, ou melhor, essa cidade de Laodiceia, ela tinha também, irmãos, 3 rodas que todas as pessoas, irmãos, que poderiam, como posso dizer, essa cidade, irmãos, ela tinha 3 rodas. Que sentido? Todos os mercadores, caiu a som. Glória a Deus. Então, irmãos, essa cidade ela tinha 3 rodas comerciais. Então, irmãos, o fluxo financeiro, irmão, dessa cidade, nesse povo, era muito grande, irmãos. E o principal dessa igreja, irmãos, é que ela não era uma igreja quente e nem tampouco uma igreja fria, mas uma igreja morna. E o que chama a atenção aqui, irmãos, é que o nosso Deus, irmãos, ele não repreendeu essa igreja dizendo que iria expulsar o seu reino, que iria, irmãos, abandonar do seu reino, mas a Bíblia diz que ele iria vomitar da sua boca. A situação, irmão, dessa igreja é tão terrível, irmãos, que o próprio Jesus, ele disse que iria vomitar. Ele disse: vomitar-te-ei da minha boca. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa igreja é uma igreja morna. Por que, irmãos, a igreja morna? Essa igreja, irmãos, ela não procurava, irmãos, buscar a presença de Deus. Essa igreja, irmãos, ela não procurava viver uma vida de santidade diante do nosso Deus. Essa igreja, irmãos, ela tinha no seu coração que não precisava de buscar os dons de Deus. Por quê? A sua riqueza, irmãos, o seu conhecimento, o seu status na sociedade, irmãos, eles achavam que para isso já bastava. Aonde o próprio Jesus, ele disse que mandou ele comprar ouro, veste e o que? Colírio. Aí eu pergunto, como é que a pessoa que o próprio Jesus disse que era uma igreja miserável, pobre, miserável, cega e nu? Mas essa cidade, irmãos, ele era o melhor em medicina oftalmológica, eles eram ricos financeiramente, e eles tinham, irmãos, o melhor tecido, irmãos, de todas as cidades, de todos os países naquela época, de todas as nações. Mas o próprio Jesus, ele disse que ele era pobre, miserável, cego e nu. Aquelas pessoas, irmãos, ela, dentro de si, eles achavam: já tenho dinheiro, para mim já é o suficiente. Eu tenho o melhor roupa, o melhor tecido, para mim já é o suficiente. Eu tenho
os meus olhos, eu enxergo bem, eu vou à igreja, eu cultuo, mas quando é necessário, irmãos, em se aprofundar, em buscar a presença de Deus, em se relacionar com Deus, em fazer a obra de Deus, aí aquele povo dizia, para mim não. Eu não quero não. Eu não quero me envolver na obra de Deus. Porque, irmãos, aquelas pessoas naquela época estavam acostumadas, irmãos, com o meio político daquela época, irmãos. Aquela igreja, irmãos, estava acostumada em ganhar dinheiro, enriquecer. A preocupação do povo de Deus, irmãos, naquela época, naquela igreja, na Odisseia, é só mostrar o seu status. É mostrar que tem hoje, se fosse hoje em dia, mostrar que eu tenho um carro importado. É mostrar que eu tenho um terno italiano, uma gravata italiana, um sapato de couro alemão. Agora, cadê a presença de Deus? Cadê a revelação de Deus? Cadê as maravilhas de Deus sendo manifestada no meio do seu povo? Mas, irmãos, eu sou uma época, irmãos. Eu creio que os nossos pastores aqui, os presbíteros também, o evangelista, possivelmente ele tem alcançado, em que quando nós estávamos na igreja, principalmente em culto de oração, como também culto de Santa Ceia também, irmãos, quando havia um crente que estava enfermo, quando ele ingeria o pão e bebia o cálice, ele era curado. Ele era curado. Quando chegava com diagnóstico, irmãos, no ciclo de oração, aquela igreja, naquela época, a dirigente levantava e fazia um clamor. E naquele mesmo momento, irmãos, aquele mal era expulso, expelido daquela pessoa. E a pessoa voltava aos médicos novamente, fazia novos exames e era constatado que naquele dia ele ou ela foi curado. Aí eu pergunto, o Deus daquela época não é o mesmo de hoje? É ou não? Outra pergunta, e por que Deus não está fazendo aquilo que ele fazia antes? O pastor falou aqui que ele ora, o pastor me falou que ele intercede pela igreja, o pastor falou aqui que muitas vezes deixa de orar por si mesmo, se preocupando com a igreja. Mas o que é que vocês estão fazendo para Deus? O que é que vocês estão fazendo para ajudar o seu pastor na obra do Senhor? Será que a igreja, será que o ministério, a responsabilidade é só desses homens que estão aqui no culto aqui? Não. Cada um aqui, irmãos, tem uma responsabilidade. O nosso amado irmão aqui estava tocando aqui no seu teclado aqui. Porque ele tem a sua consciência que ele está aqui para louvar o Senhor. E ele também é uma partícula, irmãos, que ajuda aqui na banda da igreja. Como também outras pessoas, irmãos, que ele gosta de louvar. Mas existem pessoas, irmãos, que não querem nenhum tipo de compromisso na casa do nosso Senhor. Glória a Deus. E o que está acontecendo hoje, irmãos? O mesmo que aconteceu com Laodiceia. Antigamente, irmãos, eu lembro-me que quando eu era mais jovem, comecei a minha mocidade, eu tinha 12 anos, 10, 11, 12, 13, 14 anos, em que as igrejas, na frente das igrejas dos becos, irmãos, era cheio de bicicleta. Eram os irmãos de terno, não é isso? Tudo sendo a bicicleta. E quando tinha condições, isso tem que ter mais, quando tinha condições de comprar uma bicicleta, porque senão andava quilômetros a pé, porque nem passagem tinha. Mas a igreja, naquela época, era cheia do poder de Deus. A igreja naquela época, irmãos, quando alguém chegava em pecado, irmãos, nem sequer entrava. Sabe por quê? Porque quando ele entrava pelas portas, o próprio Deus ele revelava o que estava acontecendo na vida daquela pessoa. Então quem estava errado naquela época, não tinha medo de ir para a igreja. Por quê? A glória e a presença de Deus era tão grande, irmãos,
a pessoa tinha medo. E o que é que o Senhor está trazendo para nós nessa noite, irmãos? É que nós devemos voltar ao primeiro amor. Nós devemos voltar, irmãos, às primeiras obras. Nós devemos, irmãos, voltar a praticar, irmãos, aquilo que nós fazíamos antes, irmãos, no começo até da nossa fé. Em buscar a Deus, em adorar a Deus, em estar na presença de Deus, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Já trazemos um pouco mais, mas a gente sabe que a hora, irmãos, ela não é convertida. Na verdade, o tempo ele não para. Glória a Deus. Apesar que a mensagem que o nosso pastor já falou aqui, para mim já era suficiente. Se eu desse aqui só para dar um amém, aqui para mim já era o suficiente aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, versículo 15 ou 6, 2 obras, que nem esfrio, nem quente, tomara que tu fores frio ou quente. Deus, irmãos, conhece tudo o que fazemos em toda a nossa vida, mesmo quando nós estamos sós. E o principal, quando nós estamos a sós. Porque ser crente, irmão, na frente do pastor é muito mais. Ser crente está na frente do missionário, do dirigente, né, irmão? Diz que aqui é até aquele reteteco por ti, né? O negócio todo, por aqui que não conhece, mas fulano é cheio de Deus. Agora será que fulano, quando está só, como é que ele é? Fulano, quando está distante do pastor, distante do ministério, como é que ele se comporta? Como é que ele se comporta na faculdade, na escola, no trabalho? Será que ele é reconhecido como crente? Eu trabalhei na empresa, irmãos, que lá veio o diabo, eu conhecia ele. Quando eu entrei na empresa, e quem me colocou na empresa foi ele, falou para mim, suave, não me chama aqui de diabo, não. Mas por quê? Não, porque quem sabe eu sou diabo, não. Se quiser, pode. O maior orgulho que deve ter é ser diabo da igreja, e ele é encarregado, eu já estou encarregado também. Aquilo que trazia mais orgulho, ele está escondendo. Porque assim, irmão, de encarregado, está o diabo, a chamada de Deus. Então ali, irmãos, eu comecei a ver que as práticas daquele homem, irmãos, não estavam totalmente fora das escrituras, o que nos ensina. Aí na época era auxiliar e da mesma congregação. Aí como eu aprendi a respeitar, irmãos, os líderes, aí eu nunca chamava ele pelo nome, chamava ele de diabo. Aí as pessoas começaram a perceber e a saber que ele era crente. Aí começou a zombaria no meio da empresa, dizendo que não era irmão, ele era primo. O diabo começou logo a desmerecer aquele homem. Glória a Deus. Então, irmãos, como é que você está só? Estava fazendo faculdade na época, irmãos. Vou fazer faculdade, eu tranquei, e foi Deus que permitiu. Eu não queria trancar. Onde na minha sala havia 7 crentes. Tudo 007. Na época da pandemia, nós estávamos fazendo aula à distância, mas quando tínhamos trabalho, a gente tinha que fazer presencial, porque eu estudava direito. Aí existia algum, principalmente quando era júri popular, aí nós tínhamos que fazer o trabalho pessoalmente, entendeu? Defender uma causa. A gente abordava um certo trabalho que uma pessoa estava um réu e a gente defendia aquele réu e outras pessoas acusavam. Aí isso teria que ser presencial. Aí ali, irmãos, enquanto estava em EAD, à distância, de crente só tinha eu, porque no meu e-mail tinha lá Jesus Vem. O nome é Jesus Vem. Aí o professor disse, quem é esse Jesus Vem? Eu sempre participava na aula, sempre conversava, somente a parte de filosofia. Aí o que aconteceu? Aí só eu, né? Ninguém se referia, acho que tinha grupo de WhatsApp, mas ninguém não conversava, tentava puxar comigo, isso era crente do dia. Quando eu cheguei lá, eu dedicar logo com uma irmã que eu conhecia há muito tempo.
Quando ela me viu, ela baixou a cabeça e só faltou colocar os infernos no buraco. Ela disse, misericórdia. Aí eu cheguei para ela, Pai, senhor, irmão, bem alto, ela foi que ficou com vergonha mesmo. Eu disse, Jesus, que situação. Então, irmãos, Deus, Ele sabe o que você faz. Porque tem pessoas, irmãos, que na igreja é uma coisa, após a porta é totalmente diferente. Salmo 139, vamos usar a sua Bíblia aí. O que é que diz Salmo 139? Pega aqui na Bíblia online aqui. Salmo 139, para ser mais rápido. Versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me acende e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Eu pergunto, Deus te conhece ou não? Será que eu sei que hora você levantou hoje? E que lá da cama você se levanta? Mas Deus sabe. Versículo 3: discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a parte de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Ainda que você ainda pense em falar, Deus já sabe o que você vai falar. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele sabe de tudo nas nossas vidas. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Quer posso ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem a obra é inoperante. Não adianta, irmãos, eu aqui ser também voluntário na obra de Deus, estar sempre fazendo a obra de Deus, mas eu não oro. Eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto de obedecer. Está sendo bom, irmãos. Porque a obra, sem a fé, sem o conhecimento da palavra de Deus, ela é inoperante, não vale de nada. Não adianta de nada. Não adianta você fazer ao pastor de dar uma ordem, faça assim desse jeito, aí você não fazer do meu jeito. Deus não está recebendo. A partir daquele momento de Deus, Ele não está recebendo a sua obra. Glória a Deus. Não, o pastor não está vendo que eu estou obedecendo, mas ele disse que eu sei as tuas obras. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 23, irmãos. De Mateus 21 a 23. Ao versículo 16 de Apocalipse: assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, irmãos, é necessário que o crente, irmãos, quando você abre, você sobe o você sobe o Deus. Quando você abre, você só espera em vez de valer. O crente, irmãos, ele tem que ser quente, cheio da presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque antigamente, irmãos, por que eu estou falando tanto antigamente? Porque a gente mudou muito, irmão. A gente mudou muito. A igreja, irmão, não estou dizendo todos, mas a maioria mudaram muito. Não quer buscar, não quer descer a madrugada. Se alguém perguntar a alguém, até crente aqui, você sabe o 7 horas que eu faço no pó? Tem gente que não sabe o que é isso hoje em dia. Não sabe o que é isso, orar com face no pó. O que é isso? Mas isso daí, irmãos, era um costume nosso. Glória a Deus. Mas Deus, irmãos, Ele está dizendo que quem quer morro, Ele vai vomitar. E só vomita, irmãos, aquilo que está dentro. Deus, Ele vai vomitar o espírito que está dentro. Por quê? Mas
Vai ler Mateus 7, 21 e 23. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem, irmãos? Que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? Para irmãos, que coisa maravilhosa. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Você sabe que é maravilha aqui, irmãos? Maravilha você ter uma pessoa com um dos seus membros amputado e você orar o membro crescer, irmãos. A pessoa não tem um olho, você orar e aquele olho crescer, voltar. Do nada aquele olho aparecer. Isso é maravilha. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartado de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade, irmãos? É você desobedecer o pastor. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples. É que você vem sempre iniquidade, vão pegar e você tem ele como estimação. Você tem ele de estimação. Olha, eu abandono todo o pecado. Esse pecadinho aqui, desobedeceu o pastor, o presbítero da igreja, e sair, eu faço do jeito que eu quero. Eu posso fazer tudo da igreja, mas mandar em mim ele não manda. Mas se ele está dizendo a você, irmãos, está lhe orientando porque é dado por Deus e é para o seu bem. Glória a Deus. Então, irmãos, o crente aqui ele está curando, está expulsando o demônio, está profetizando, está pregando, irmão. Profecia aqui é pregar. Prega bem a palavra, mas ele vai ser excluído do reino de Deus. É crente que tem 40, 50, 60 anos de crente, irmãos, que Jesus nunca conheceu. Sabe por quê? Não tem intimidade, não tem compromisso com a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A hora já pediu, irmão Prudente, já trazei 1 minuto e 30 segundos. Amém? Infelizmente, a hora não pede para esperar. Amém, irmãos? Eu peço perdão aos irmãos que eu tentei fazer um resumo da introdução. Amém? Mais importante, eu creio que o que Deus ele trouxe para mim, para você, já é o suficiente. Amém? Glória a Deus, já é o suficiente, irmãos. E eu digo mais: quando a mensagem vem, começa logo comigo. O ponto está vindo logo primeiro de mim. Não é verdade? Para depois chegar na igreja. Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, ser um crente, irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, irmãos, ser crente onde nós colocamos os nossos pés, irmãos. O inimigo bater em retirada. Nós possamos ser crentes, irmãos, que quando alguém chegar, irmão, olha por isso aqui que está doente, mas foi você estender, irmãos, orar e Jesus curar. Mateus 7, capítulo 10, versículo 1 diz que Deus, Jesus, ele deu poder para expulsar demônio e curar toda enfermidade e todo mal. Sabe quem Deus tem poder? Sabe aqui, irmãos? A cada um de nós, irmãos, que somos a igreja dele. Amém? E que Deus, ele nos abençoe.